E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. A manga tá cheia de... Olha nessa manga. Essa manga aqui é uma fruta aqui da região. Ela dá bastante. E nessa manga aqui ela tem um potencial maravilhoso. Porque uma só manga dessa tem o potencial de gerar até 90 mil mangas, de mudar a história do local onde ela for plantada, de fazer uma floresta, de arborizar, enfim, de mudar a história de onde ela for plantada. Só essa manga aqui. Mas se a gente olhar para ela, se você olhar, o que é que você vê? Só uma manga como uma outra qualquer manga, não é verdade? No entanto, dentro dessa manga, tem esse potencial todo de mudar a história da onde ela for plantada. Vamos lá. Myles Munroe define fato e verdade. O fato é, quando a gente olha para cá, a gente vê o quê? Uma manga normal como qualquer outra manga. Isso é um fato. Mas um fato não é toda a verdade, é parte da verdade. Então quando a gente olha para cá, a gente vê o quê? Uma manga como outra qualquer manga. Mas isso é um fato. E um fato é parte da verdade, não toda a verdade. A verdade é definida, segundo o Myles Munroe, ser a informação original. Ou seja, a informação original é que Deus plantou nesse único fruto que você está vendo aqui o potencial de ele se transformar numa grande floresta. Ou seja, a gente não consegue ver, porque a gente vê só a casca, mas se nessa fruta, nessa simples fruta, há o potencial de ela se transformar numa grande floresta. Isso nos traz ao nosso texto, lá em Mateus, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando os magos chegaram lá e viram Jesus, o que eles viram? Um menino como outro qualquer menino, uma criança como outra qualquer criança, provavelmente bonito ou feio, dependendo não sei se a Bíblia não diz se ele era bonito ou feio, mas quando criança, mas aí eles chegaram lá e o que eles viram? Só um menino, como outro qualquer menino. Mas naquele menino havia o potencial de mudar toda a história da humanidade. Naquele menino havia o potencial de salvar toda a humanidade. Naquele menino havia o potencial de fazer coisas tão maravilhosas e tão profundas que mais de 2000 anos depois as pessoas ainda continuam falando e pregando sobre ele. Então naquele menino, quando eles olhavam, era só um menino como outro menino. É como se a gente olhar para essa manga. Se a gente olhar para ela, o que é? É só uma manga como outra manga. No entanto, nela tem um potencial maravilhoso. Então naquela criança havia um potencial maravilhoso. Se você olhar no espelho, o que você vê? Se você olhar no espelho, o que você vê? Você vê uma pessoa bonita, uma pessoa feia, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa derrotada? Eu não sei o que você vê. Se você olhar direitinho assim, o que você vê? Por melhor que você veja, certamente você só vai ver a capa. Se a gente olhar para cá, o que a gente vai ver? Só a casca. Não vê o que está dentro. Se você olhar para o espelho, o melhor olhar que você tiver, ainda assim você vai ver só a capa. Talvez a capa seja bonita, mas o interior é vazio. Talvez a capa seja bonita, mas o interior é angustiado, cheio de coisas ruins, cheio de depressão, cheio de mágoas. Talvez a capa seja bonita, mas é só capa. Então quando a gente olha para essa capa, que somos nós, você vai olhar e não vai conseguir enxergar o potencial lá dentro. Quando a gente olha, a gente não consegue enxergar o potencial existente lá dentro. Certa vez, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, mas Deus não disse qual era o filho. E daí chegou o mais velho, altão, fortão, grandão, bonitão. Quando ele chegou lá, o profeta falou: é esse. Só que Deus disse para ele: não é.
Chegou o segundo, era altão, fortão, grandão, bonitão. O profeta falou, então é esse. Deus disse, não é esse. E aí Deus disse uma coisa interessante para ele. Deus não vê como o homem vê, porque o homem olha a aparência. Mas Deus vê o que está no coração. Quando a gente olha para cá, o que a gente vê? A aparência. Você olha e vai ver o quê? Só a aparência. Mas não consegue enxergar o que está no interior. Você não consegue enxergar o potencial maravilhoso que talvez Deus te deu. E você olha para o espelho e fala assim, puxa vida, eu não vejo nenhum potencial. Mas Deus te deu. E há uma coisa interessante. Ter o potencial não significa que... Ter o potencial não significa a certeza do sucesso. Essa manga tem o potencial de virar uma floresta maravilhosa. Aquele menino tinha o potencial de se tornar o salvador do mundo. Você pode ter um potencial maravilhoso, mas somente ter o potencial não significa a vitória ou o sucesso. Sabe por quê? Porque para essa manga aqui poder começar a exercer o seu potencial, ela vai ter que ser plantada, ela vai ter que ser regada, ela vai ter que crescer, vai ter um tempo dessa árvore crescer, dessa árvore poder criar uns frutos. Nessa manga aqui, geralmente uns 5 anos. Então há todo esse tempo de maturação para ela começar a dar frutos. Existe todo um trabalho. Então, para aquele menino, Jesus, poder exercer o seu potencial máximo, ele teve que passar pela crucificação. E aí ele teve que ser chicoteado, ele teve que sofrer, ele teve que até ser morto. Mas graças a Deus ele ressuscitou. Então ele teve que ser extraído esse potencial dele. Assim como extraindo o potencial dessa fruta, também vai acontecer isso. Então certamente você tem um potencial, mas ele precisa ser extraído. Como? Eu vou tirar algumas perguntas que podem facilitar para você entender como é que você extrai um pouco desse seu potencial. Primeiro, o que eu gosto de fazer? O que me dá prazer em fazer? O que eu faria sem receber nada o dia todo ou o tempo todo e isso não me cansaria? O que eu gostaria de fazer pelo resto da minha vida? Talvez, se você responder essas perguntas sinceramente, já é um início do caminho para você descobrir o teu potencial. Há muitas pessoas hoje amarguradas, tristes, chateadas, magoadas, depressivas e angustiadas porque elas vivem fora do seu potencial. Talvez Deus te dê um potencial maravilhoso para você fazer uma coisa, mas você não está fazendo essa coisa. E por você não estar fazendo isso, a sua vida é de derrota. Por quê? Porque quando a gente trabalha dentro do nosso potencial, nós vamos nos sentir felizes, nós vamos nos sentir alegres, nós vamos nos sentir em paz, nós vamos nos sentir tranquilos. Por quê? Porque está trabalhando dentro do seu potencial. Você já viu a história daquelas pessoas que deixam um alto salário morando na cidade para ir morar no campo só para fazer o que gosta? Trabalhar dentro do seu potencial. Talvez você esteja ganhando bem, tendo uma vida razoável, mas está totalmente fora do seu potencial e isso se torna um fardo para você. Isso se torna um fardo. Você vai para lá, você trabalha, você convive ali porque tem conta para pagar, tem coisa para fazer, mas não é o que você quer. Por quê? Porque você está fora do seu potencial. Deus te deu um potencial maravilhoso, mas ele precisa ser extraído. E você precisa extrair isso com muito trabalho, e esforço e dedicação. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te peço por essa pessoa, Senhor, que tem vivido fora do seu potencial. O Senhor tem dado sonhos, tem dado, Senhor, sinais, tem mostrado para ela, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para que ela possa andar. Mas ela tem andado fora disso e por isso, Senhor, tem vivido uma vida triste, uma vida fora daquilo que o Senhor preparou para ela. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem um plano para cada um de nós e o Senhor preparou com dons e um potencial maravilhoso dentro de cada um de nós, porque o Senhor nos fez especiais e únicos. E nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para que nós possamos viver dentro dos teus planos, dentro da tua vontade, dentro daquilo que o Senhor quer para nós, porque certamente esse é o caminho da nossa felicidade. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, fica com Deus
e até a próxima. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve lá no canal. Se você gostou, compartilha para os seus amigos. Curte lá no YouTube, você vai estar nos ajudando bastante, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima.